Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo ao canal Jesus é o Caminho. E dando continuidade aos vídeos falando sobre a economia sacramental, nós iremos falar hoje sobre o sacramento da Eucaristia. Iniciemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O sacramento da Eucaristia. O que é esse sacramento? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 13, 22, diz assim: a Santa Eucaristia conclui a iniciação cristã. Ou seja, são 3 sacramentos da iniciação cristã: o batismo, a crisma ou confirmação e a Eucaristia. A Eucaristia conclui essa etapa da iniciação cristã na vida de Cristo na Igreja. Os que foram elevados à dignidade do sacerdócio régio pelo batismo e configurados mais profundamente a Cristo pela confirmação, estes, por meio da Eucaristia, participam com toda a comunidade do próprio sacrifício do Senhor. Então, quem é batizado, quem é confirmado na fé e quando recebe a Eucaristia, participa junto com toda a igreja daquilo que é o sacrifício, o próprio sacrifício do Senhor. Na última ceia, na noite em que foi entregue, nosso Salvador instituiu o sacrifício eucarístico de seu corpo e sangue. Por ele, perpetua pelos séculos até que volte o sacrifício da cruz, confiado desta forma à Igreja, sua dileta esposa, o memorial de sua morte e ressurreição. Sacramento da piedade, sinal da unidade, vínculo da caridade, banquete pascal, em que Cristo é recebido como alimento, o Espírito é acumulado de graça e nos é dado o penhor da glória futura. Eu não vou ler, mas você pode conferir na sua Bíblia, no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, no versículo 23 ao versículo 25, o apóstolo Paulo diz: aquilo que eu mesmo recebi do Senhor. E a gente sabe que Paulo não, pelo menos a Escritura não narra que Jesus ensinou Paulo a celebrar a missa e ensinou como deveria celebrar a Santa Ceia, a Eucaristia. Mas aquilo que ele recebeu na tradição dos apóstolos que passaram para Paulo como deveria se celebrar a missa. Então ele diz lá no capítulo 11, versículo 23 ao 25: aquilo que eu mesmo recebi do Senhor, na noite em que foi entregue, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo. E depois, tomando o cálice, também abençoou e disse: este é o meu sangue. Todas as vezes que vós fizerdes isso, fazei em minha memória, até que o Senhor voltasse. Você pode ler lá, na carta aos Coríntios, capítulo 11. No Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 26 também, o Senhor faz ali, ou melhor, Mateus faz ali a citação daquilo que foi a Santa Ceia, ou a última ceia, ou o banquete incruento do sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a igreja celebra este sacramento, ou seja, a Eucaristia, a igreja o faz de maneira concreta, faz de maneira verdadeira. No momento em que o padre impõe as mãos sobre as espécies eucarísticas e ali ele pede o Espírito Santo, naquele momento acontece o milagre da transubstanciação, ou seja, o pão deixa de ser pão e passa a ser corpo de Cristo.
o cálice deixa de ser cálice, deixa de ser vinho e passa a ser sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é a chamada epiclese, ou seja, ele pede ao Pai que envie seu Espírito Santo ou o poder de sua bênção sobre o pão e o vinho, para que se tornem por seu poder o corpo e o sangue de Jesus Cristo, e para que aqueles que tomam parte na Eucaristia sejam um só corpo e um só espírito. Certas tradições litúrgicas colocam a epiclese depois da anamnese. E o que é a anamnese? A anamnese está no parágrafo 13, 54. Desculpa aí. Na anamnese que segue, a igreja faz memória da paixão, da ressurreição e da volta gloriosa de Jesus Cristo. Ela apresenta ao Pai a oferenda de seu Filho, que nos reconcilia com Ele. Então veja, a igreja celebra a missa, e celebrando a missa, a igreja perpetua no tempo aquilo que foi realizado lá no passado. No presente, aquilo que foi feito por Jesus na cruz e na última ceia se torna presente. De uma maneira tal que não é uma repetição sucessiva, várias repetições. De maneira tal também que não é apenas uma representação ou um teatro. Fazer memória é por meio da liturgia e por meio do poder que nosso Senhor Jesus Cristo tem de presentificar, ou seja, trazer ao presente aquilo que foi feito lá atrás. E isso a igreja sempre acreditou que ela fez. De maneira tal que lá no início dos primeiros séculos, esse livro aqui é o livro do Dr. Scott Hahn, né? Um ex-protestante calvinista, aqui ó, o Banquete do Cordeiro, a missa segundo um convertido, ó. A missa segundo o convertido. Dr. Scott Hahn, ele começa falando de Santo Inácio, né? Santo Inácio, que era bispo da Antioquia. Ele diz assim: também de Antioquia, na Síria, vem nossa próxima testemunha para a doutrina eucarística da igreja. Por volta de 107 depois de Cristo, primeiro século, melhor, segundo século, né? Início do segundo século, Santo Inácio, bispo de Antioquia, escreveu com frequência a respeito da Eucaristia, enquanto viajava para o oeste a caminho do martírio. Ele falava da igreja como lugar de sacrifício, sacrifício eucarístico, o mesmo e eterno sacrifício de Jesus. Não é um novo sacrifício, não é um símbolo do antigo, é o mesmo sacrifício. E aos filadelfos ele escreveu: preocupai-vos em participar de uma só Eucaristia. De fato, há uma só carne de nosso Senhor Jesus Cristo e um só cálice na unidade de seu sangue. Um único altar, assim como um só bispo com os presbíteros e os diáconos, meus companheiros de serviço. Na carta aos esmirniotas, Inácio criticou os hereges, que já naquele tempo negavam a verdadeira doutrina. Eles estão afastados da Eucaristia e da oração, porque não professam que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele aconselha os leitores quanto a características de uma verdadeira liturgia. Considerai legítima a Eucaristia realizada pelo bispo ou por alguém que foi
encarregado por ele. Então ele fala da liturgia da missa. Ou o bispo está celebrando, quando ele diz aqui, tem que ser o bispo, é porque eles sabiam quem eram os sucessores dos apóstolos. Ou um bispo validamente ordenado, ou um presbítero validamente ordenado pelo bispo. É isso que ele está dizendo. Considerai legítima a Eucaristia realizada pelo bispo ou por alguém que foi encarregado por ele. Inácio falava do sacramento com um realismo que deve ter sido chocante para os que não estavam familiarizados com os mistérios da fé cristã. Com certeza, foram palavras como as suas tiradas do contexto que alimentaram os boatos sem fundamento do Império Romano, que por sua vez produziram as acusações de canibalismo. Nas décadas seguintes, a defesa da igreja coube a um sábio convertido de Samaria chamado Justino. Foi Justino que levantou o véu de silêncio a respeito da liturgia antiga. Em 155 d.C., ele escreveu ao imperador romano, descrevendo o que mesmo agora reconhecemos como sendo a missa. Vale a pena citar extensamente. Então veja, eu vou citar, porque vale a pena. Ele disse que valia a pena. Então veja, meus amados irmãos, no início da igreja, no século I, início do século II, já se negava a Eucaristia. Não é uma novidade de 1517. Não é uma novidade protestante. Os protestantes, eles fazem apenas repetir as heresias. Quando eles negam, por exemplo, a maternidade divina de Nossa Senhora, que Nossa Senhora é mãe de Deus, eles estão trazendo à tona uma heresia, ou melhor, duas heresias antigas. A heresia nestoriana, que negava a divindade de Jesus, e a heresia ariana, que negava a natureza humana de Jesus, que Jesus era homem e que era Deus. Os protestantes fazem a mesma coisa a respeito da Eucaristia. Então veja o que Santo Justino escreve, descrevendo aquilo que era celebrado, porque os romanos acusavam a igreja de canibalismo. Tão real era a fé no corpo e no sangue de Jesus. No dia que se chama do Sol, primeiro da semana, domingo, celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades ou nos campos, e aí se leem, enquanto o tempo o permite, as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Quando o leitor termina, o presidente faz uma exortação e convite para imitarmos esses belos exemplos. Então veja, aqui se fala da liturgia da palavra, primeira parte da missa, as leituras, a homilia. Em seguida, levantamo-nos todos juntos e elevamos nossas preces. Depois da homilia, a prece dos fiéis. E por todos os outros espalhados pelo mundo inteiro, suplicando que nos conceda, já que conhecemos a verdade, ser encontrados por nossas obras como homens de boa conduta, e observantes do que nos mandaram, e assim consigamos a salvação eterna. Terminadas as orações, nos damos mutuamente o ósculo da paz, ou seja, o abraço de paz. Depois, aquele que preside, presbítero ou bispo, aos irmãos é oferecido pão e uma vasilha com água e vinho. Pegando-os, ele louva e glorifica ao Pai do universo, através do nome de seu Filho e do Espírito Santo,
e pronuncia uma longa ação de graças. Eucaristia significa ação de graças. Em grego, Eucaristia. Por ter nos concedido estes dons que dele provém. Quando o presidente termina as orações e a ação de graças, todo o povo presente aclama dizendo Amém. Depois que o presidente deu a ação de graças e todo o povo aclamou, os que entre nós se chamam ministros dão a cada um dos presentes parte do pão, do vinho e da água, sobre os quais se pronuncia a ação de graças, e os levam aos ausentes. Justino começa a descrição localizando-a diretamente no dia que se chama do sol, ou seja, no domingo, o dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Essa identificação do dia do Senhor com o domingo é o testemunho universal dos cristãos primitivos. Como dia principal de culto, o domingo realizou e substituiu o sétimo dia. O sábado dos judeus foi no dia do Senhor, por exemplo, que João foi arrebatado pelo Espírito e teve a visão do Apocalipse. Então, meus amados irmãos, no início da igreja, no ano 107, já não se acreditava na Eucaristia. Então, aquilo que Lutero fez, negando a Eucaristia e negando tantos outros dogmas da fé católica, não é novidade. Nunca será novidade essas coisas, porque eles vivem disso. Eles vivem daquilo que são as velhas heresias de sempre. Mas bem nos alertou Jesus Cristo no discurso que ele dá sobre a Eucaristia no capítulo 6 do Evangelho de João. Você pode ler o capítulo 6 todo. Jesus faz ali uma multiplicação dos pães. Depois Jesus sobe para Cafarnaum, e na sinagoga em Cafarnaum, aqueles que comeram os pães vão até a sinagoga em busca de mais pão para comerem e ficarem satisfeitos. E Jesus ali chama a atenção deles dizendo: vocês me procuram não porque vocês viram os milagres, mas vocês me procuram porque vocês comeram pão e ficaram satisfeitos. E Jesus diz: buscai não o alimento que perece, mas o alimento que dura para a vida eterna. E ali Jesus faz um discurso imenso, falando da Eucaristia, o pão e o vinho, transubstanciados em seu corpo e em seu sangue. No versículo 41, os judeus, no capítulo 6 de João, diz: como este homem pode nos dizer que ele é o pão descido do céu, se nós conhecemos a sua origem, se ele é filho de Maria, se ele é filho de José? E nos versículos adiante, os judeus chegam a dizer: como este homem pode nos dar o seu corpo a comer? Como ele pode nos dar o seu sangue a beber? Ou seja, aquilo que todo mundo que não crê na Eucaristia diz a mesma coisa. Como é que isso é o corpo de Cristo? Como é que isso é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo? Meus amados irmãos, a descrença dos judeus penetrou o coração até dos discípulos. No finalzinho do capítulo 6 de João, Jesus diz: olha, muitos de vós não creram e não crerão. E ali, quando Jesus começou a falar da Eucaristia, muitos dos discípulos foram embora. E foi neste momento que Jesus disse para os 12 apóstolos: também vocês não querem ir embora? E Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, a quem nós iremos? Pois somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. E nós reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, para que esse vídeo não se prolongue mais, eu queria dizer para você que a Eucaristia é a vida da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo.
da Igreja Católica, da Igreja Apostólica, da Igreja Romana. E se você que não é católico está assistindo esse vídeo agora, eu convido você a voltar para a Igreja de Cristo e a se alimentar do seu corpo e do seu sangue. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida, se inscreva também no canal, acione o sininho para receber as novas notificações dos vídeos que virão, falando sobre a economia sacramental, e Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.